Olá pessoal, seja bem-vindo à lição de número 33 da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Eu sou o professor Ricardo Gasparini e aqui neste canal nós gravamos as lições de Napoleão Mendes de Almeida. Se você está chegando a este canal, por favor, curta este vídeo, comente aí embaixo, assine o sino das notificações, se inscreva também no canal. E agora também você pode se inscrever no grupo, no canal do Telegram e também no Instagram. Faça as suas inscrições e vamos estudar latim. Na lição 33, o Napoleão Mendes de Almeida trata das principais formas pronominais. Vamos lembrar então o que são pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou pode substituir um substantivo. Ele, por exemplo, Pedro. Pedro não está. Ele não está. Ele substitui o nome Pedro, o substantivo Pedro. Alguém, que não sabemos quem seja, está em casa. Então, isso é o pronome. Das várias espécies de pronomes, temos em primeiro lugar a dos pronomes chamados pronomes pessoais. O pronome pessoal é o que, ao mesmo tempo que substitui o nome de um ser, põe esse nome em relação com a pessoa gramatical. Quem quiser saber mais sobre este assunto pode consultar a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, também do professor Napoleão Mendes de Almeida. Vejamos antes o que se passa em português com esses pronomes para depois estudá-los em latim. Então, partamos inicialmente da nossa língua e depois vamos para o latim. Em português, os pronomes pessoais dividem-se em pronomes retos e pronomes oblíquos. Pronomes pessoais retos são os que têm por função representar o sujeito do verbo. São retos os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Por exemplo, eu quero, tu deves, ele pode, nós vamos, etc. São os sujeitos desses verbos aí de cada uma dessas frases, dessas orações aí que estão no exemplo. Já os pronomes pessoais oblíquos são os que têm por função representar o complemento do verbo. Então, quando dizemos mandaram-me embora, o me desse mandaram-me exerce função de objeto direto. Disseram-nos diversas coisas. O nos de disseram-nos exerce função de objeto indireto. Mário vai sair comigo. O comigo exerce função de adjunto adverbial de companhia. Em quadro, assim podemos então distribuir os pronomes pessoais portugueses. Então, na língua portuguesa, nós temos os seguintes pronomes pessoais, divididos aqui em singular e plural e nas três pessoas, a primeira, segunda e terceira pessoa. No caso reto, nós temos na primeira pessoa eu, e no caso oblíquo temos me, mim ou migo. Na segunda pessoa, nós temos no caso reto tu, e no caso oblíquo te, ti ou tigo. Já a terceira pessoa, no singular ele e ela, no caso reto, e no caso oblíquo o, a, lhe, se, si ou sigo. Já no plural, temos nós, no caso reto, na primeira pessoa, e nós ou nosco, no caso oblíquo.
A segunda pessoa é o vós, vós, vosco, no caso oblíquo. Terceira pessoa, no caso reto, eles, elas. E no caso oblíquo, os, as, lhes, se, si ou sigo. Vejamos agora quais os pronomes pessoais latinos e a correspondente flexão causal. Para isso eu copiei aqui uma tabelinha que está um pouco melhor do que no PDF para vermos os pronomes pessoais latinos. Então nós temos também as três pessoas no singular plural, normal. Temos aqui os casos retos no nominativo e no vocativo. Então nós temos no nominativo ego, primeira pessoa, não tem o vocativo. Tu, na segunda pessoa, no vocativo, e no nominativo e no vocativo, e não tem a terceira pessoa, já veremos por quê. Já a primeira pessoa do plural é nos, não tem o vocativo. Segunda pessoa, vós e vós, não tem também a terceira pessoa no caso reto. Já nos casos oblíquos, nós temos no genitivo, primeira pessoa mei, segunda pessoa tui, terceira pessoa sui. No plural, ainda no genitivo, primeira pessoa nostrum ou nostri, segunda pessoa vestrum ou vestri e terceira pessoa sui. Já no dativo, ainda caso oblíquo, nós temos no singular, primeira pessoa mihi, segunda pessoa tibi, terceira pessoa sibi. No plural, caso oblíquo no dativo, temos nobis na primeira pessoa, na segunda pessoa vobis, na terceira pessoa sibi. No caso ablativo, nós temos no singular, no caso oblíquo, na primeira pessoa, me, segunda pessoa, te, terceira pessoa, se. No plural, no ablativo, temos nobis, na primeira pessoa, segunda pessoa, vobis, terceira pessoa, se. No acusativo, nós temos no singular, primeira pessoa, me, segunda pessoa, te, terceira pessoa, se ou cesse. No plural, nós temos no acusativo nos, na primeira pessoa, segunda pessoa, vos, terceira pessoa, se ou cesse. Notas. Primeiro, a terceira pessoa se declina de igual maneira no singular e no plural. Não possui nominativo, razão porque em latim se chama bicho sem cabeça. Não possui nominativo porque esse pronome é sempre reflexivo, isto é, exerce sempre função de complemento que se refere ao sujeito da oração. Assim também podemos consultar aqueles que quiserem a gramática metódica da língua portuguesa. Essa falta é suprida por meio de pronomes demonstrativos, como veremos mais tarde. Na tradução, pode-se acrescentar em português os pronomes mesmo, próprio. Cesse, variante gráfica do acusativo e também do ablativo da terceira pessoa, pronuncia-se cesse com acento na primeira sílaba. Segunda nota. Só se expressa o nominativo dos pronomes pessoais para evidenciar o sujeito. Terceira nota. Nostrum e nostri não significam a mesma coisa. Nostrum indica exclusão, partição. Se traduz por de nós no significado de dentre nós. Unus nostrum significa um de nós ou um dentre nós. Nostri significa simplesmente de nós e não corresponde a dentre nós. Por exemplo, tem piedade de nós, que pronunciamos em latim, miserere nostri. A mesma observação deve ser feita para vestrum e vestri. Um de vós se traduz em latim unus vestrum. Tenho piedade de vós, traduz-se miserere vestri.
Quem de vós? Quis vestrum. Quarta nota. Deve o aluno reler o que ficou dito na nota do número 22. Vejamos então o que diz aqui a nota do número 22. Essa é a lição de número 3, que trata do dativo. Então, diz o número 22. Na frase, ele me obedece, o me é objeto indireto, porque constitui complemento de um verbo transitivo indireto. Então, vamos à nota. Nota 1. As formas oblíquas me, te, nos e vos servem indiferentemente tanto para objetos diretos como para objetos indiretos, ou seja, podem ser complementos tanto de verbos transitivos diretos como de verbos transitivos indiretos. Exemplos: eu te amo, objeto direto, verbo transitivo direto. Eu te obedeço, objeto indireto, verbo transitivo e indireto. Nós vos amamos, objeto direto, verbo transitivo direto. Nós vos perdoamos, objeto indireto, verbo transitivo e indireto. As formas pronominais oblíquas o e lhe da terceira pessoa não podem ser usadas indiferentemente. A forma oblíqua o jamais pode funcionar como um objeto direto e a forma lhe jamais como um objeto direto. Comete erro gravíssimo quem diz eu lhe vi, porque o verbo ver é transitivo direto e, portanto, o oblíquo deve ser o. Eu o vi. Da mesma forma, erra enormemente quem diz eu o obedeço, porque o verbo obedecer é transitivo indireto. E, portanto, o oblíquo deve ser lhe. O seguinte quadro elucida a questão. Veja só. Objetos. Se for direto, complemento do verbo transitivo direto, você tem no singular me, te, se e o. Aqui segundo as pessoas, né? A primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. No plural temos também nos, vós e se e os. Na primeira, segunda e terceira pessoas do plural. No complemento de verbo transitivo indireto, ou seja, no objeto indireto, nós temos o me, te, se e lhe. No singular. E no plural, nós, vós, se e lhes. Segunda nota. Vimos na letra D do número 19 que os verbos de ligação se completam com o predicativo, jamais objeto. Acrescentemos agora. Pode aparecer com tais verbos, além do predicativo, que é exigido pelo verbo que tenha sentido completo, uma palavra que determine ou complete o predicativo, ou seja, uma palavra que manifeste relação de prejuízo ou benefício, interesse, proximidade, semelhança, etc. Pedro é bom para o pai, ele é favorável a mim. Isso parece bom para o povo. Substituindo esse complemento pelo correspondente pronome oblíquo, temos Pedro lhe é bom, ele me é favorável. Isso não lhe parece bom. Essa espécie de objeto indireto, que estudaremos ainda na lição de número 92, vai em latim para o dativo, chamado dativo de interesse. Pode às vezes equivaler a possessivo, não me aperte o braço, não aperte meu braço. Mas isso não significa que o possamos analisar como adjunto adnominal de braço. Então, nesse exemplo, né? Não me deixe de cumprimentar sua professora, ou não me entre com os pés sujos. O me não modifica nada. O melhor é analisar em português com a terminologia latina dativo de interesse. Veja o quadro que se encontra no fim desta nota e observe que, se em português o me, o te, o nós e o vós
servem indiferentemente para o objeto direto e para o indireto, em latim as formas são diferentes. O que nós temos que prestar muita atenção. Veja bem. Louvam-me, verbo transitivo direto. Em latim fica me laudant, verbo transitivo direto. Mas quando eu digo obedecem-me, que é o verbo transitivo indireto, em latim fica mihi parent, que é verbo transitivo indireto e é diferente um do outro. Então, tenha, portanto, o maior cuidado no traduzir esses pronomes do português para o latim, indagando de um bom dicionário a regência do verbo latino, o qual nem sempre corresponde à regência do verbo em português. Veremos isso nos números 298 e 371 com mais detalhes. Quinta nota. Não existem em latim regras especiais para a colocação dos oblíquos. Podem vir em qualquer lugar na frase como se fossem meros substantivos e são sempre acentuados na leitura. Sexta nota. Em latim, o interlocutor, isto é, a pessoa com que falamos, é sempre tratada por tu, mesmo que nos dirijamos a um rei, a um superior, a Deus. Vós só se emprega quando forem duas ou mais as pessoas com que falamos. Sétima nota. A primeira pessoa sempre se enuncia em primeiro lugar. A frase portuguesa você e eu traduz-se em latim ego et tu. Oitava nota. A preposição portuguesa com traduz-se em latim por cum e rege ablativo, isto é, exige que a palavra posposta a essa preposição venha no ablativo. Por exemplo, cum fratre, com o irmão. Orare cum lacrimis, rogar com lágrimas. Tratando-se de pronomes pessoais, a preposição cum se coloca depois do pronome no ablativo e não antes, como é em português. Não se dirá, portanto, cum me, cum te, cum sei, etc., mas sim diremos mecum, que é comigo, tecum, que é contigo, secum, consigo, sempre reflexivo, nobiscum, que é conosco, vobiscum, que é convosco. Também podemos consultar a gramática metódica da língua portuguesa para maiores informações.